Eu tô moderna. Tá moderno? Pronto, já tá gravando, agora eu vou espelhar minha tela. Vou espelhar tudo. Vamos ver o que você mandou aqui. Vocês estão vendo? Sim. É esse aqui que você mandou pra mim, né? É. Tabela abaixo mostra algumas informações de lipídio. Observe a tabela e responda. Ana, lipídio tá, são 6 lipídios, beleza. Aí qual é a pergunta? Você mandou cortada aqui, vamos lá. Qual deles apresenta o aspecto sólido à temperatura ambiente? Então, em relação ao aspecto sólido, como que o lipídio vai se apresentar no aspecto sólido? Ele tem que ser mais saturado ou mais insaturado? Você sabe responder essa? Ele tem que ser mais. Ó, vamos pensar assim, o óleo de cozinha, é um óleo Ele é vegetal, né? E esse óleo vegetal, ele é insaturado. A manteiga, então ele precisa ser saturado. então, isso, para apresentar sólido no ambiente, ele precisa ser saturado. Então, um, 2, 3 e 4 são saturados, certo? Sim. 5 e 6 tem saturação. Ou seja, tá correto. Tá certo? Tá. Tá. Agora aqui acho que é líquido a temperatura ambiente. É o que sobrou, os outros dois. Sim. É. É isso aí, né? Qual deles apresenta a maior temperatura de fusão? É o que tem mais carbono, geralmente, não? Sim. Pera aí, galera. É que você colocou um aqui. Agora eu tô na dúvida. É o que tem mais carbono mesmo? Porque isso daí não era um foco da aula, mas a gente vai tá tirando essa dúvida agora. Pera aí. Eu tô com um livro aqui, por isso que eu tô falando pra esperar. De 4. Como? Lipídio 4. É, eu tô pensando no lipídio 4, porque você colocou um, agora eu fiquei na dúvida. É, acho que eu errei. Não, vamos ver. Entendi. Pera aí. Eu tô com um livro aqui, gente. Pera aí que eu tô pesquisando. A aula é curtinha hoje, mas é interessante a gente pegar esse exercício de vocês que fica mais Eu já focalizado. tenho o pessoal de pegar. Isso. Tá bom. Qual é a pergunta mesmo? Eu tô com um livro aqui, mas eu acho que é isso mesmo que eu falei. É que tem mais carbono. É lipídio 4. É, o lipídio 4, eu tô pensando nele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou confirmar isso daí, mas provavelmente é o lipídio 4 mesmo. Aí eu mando pra vocês no final da aula, pra gente não perder muito tempo. Eu tô com um livro aqui, só que tem muita coisa e ele não cita isso especificamente. Quais podem, através do processo de hidrogenação, dar origem à gordura trans? Só os dois insaturados, né, que dão origem à gordura trans. Então, o lipídio 5 e 6. Porque assim, Hidrogenação? isso. Para mim, hidrogenar um lipídio, ele precisa ser insaturado, porque eu vou quebrar as ligações duplas. Ah, tá. Isso, é o que acontece na manteiga. A manteiga é um óleo insaturado, que eles vão lá na indústria e hidrogenam esse óleo insaturado. Hidrogenando esse óleo insaturado, eu formo a manteiga, entendeu? Seria Mas aí ele fica então saturado. saturado. Isso, ele fica saturado. E nessa saturação, geralmente na natureza a gente tem lipídios com a conformação cis. Eu vou estar explicando isso um pouco melhor na aula, na Tá. conformação cis. Mas quando eu hidrogeno isso de forma artificial, pode acontecer que ele se forma em vez daquele hidrogênio estar para cima na conformação normal, na conformação cis, aquele hidrogênio pode ficar para baixo. Quando o hidrogênio fica para baixo, a gente chama de trans. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui só para conceitualizar isso. Quer ver? Gordura trans. Aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Ah, assim que é bom. Vamos lá. Não quero isso não, gente. Quero bioquímica. Vamos lá. Aqui, ó. Isso que eu tô falando, ó. Quando tá pra cima é na conformação cis.
Mas quando eu hidrogeno isso de forma artificial, esse hidrogênio ele pode ficar para baixo, na conformação trans. Peraí que eu não tô enxergando. Você Deixa eu tá? ver isso daqui, ó. Vocês estão vendo minha tela ou parou de ver minha tela? Claro, tô vendo. Tá vendo agora? Então, Sim, eu tinha um ácido graxo insaturado, tá vendo? Tem uma insaturação aqui. Ele estava na sim, conformação cis, que é a conformação que a gente encontra na natureza. Só que quando eu hidrogeno ele de forma artificial, para quebrar essa ligação dupla, é para isso que serve a hidrogenação, né? Eu quebro essa ligação dupla, transformo um ácido graxo insaturado em um saturado. Quando eu quebro essa ligação, deixa eu ver, acho que tem alguém pedindo permissão aqui. Quando eu quebro essa insaturação, eu posso, em vez dessa conformação cis, que é a normal, aparecer, eu posso aparecer com essa conformação trans também, entendeu? É isso que a gente chama de gordura trans. E esse ácido tá. graxo com esse hidrogênio para baixo, ele tem algumas implicações biológicas, né? Ele tem um potencial cancerígeno, ele causa algumas doenças, está envolvido com doença celíaca e diversas outras comorbidades e tal. Tanto é que na Europa a fiscalização contra esses ácidos graxos esses ácidos graxos com formação trans é bem mais pesada, né? Não pode, em hipótese alguma. Aqui no Brasil ainda tem, né? Você compra uma torcida lá, tem gordura trans. Mas vamos terminar? Acho que falta só mais uma, né? Ó, qual deles. Pera aí que eu tô voltando. Qual deles apresenta a menor temperatura de fusão? Eu coloquei que é o. Menor temperatura de fusão? Deixa eu ver. Pela minha lógica seria esse daqui, né? Mas funciona da. Pera aí. Acho que a insaturação vai envolver na temperatura de fusão. Enquanto essa relação temperatura de fusão, eu vou trazer para vocês no final da aula que eu tenho que verificar direitinho. Mas provavelmente o que tem a menor temperatura de fusão é esse lipídio 1, né? Que é o que tem o menor número de Tá. carbonos. Mas eu vou confirmar direitinho e falo para vocês, tá? Então, bora lá para a apresentação, que é bem rapidinha também. A gente vai estar falando dos pontos chaves. E a Juliana ela quis focar em alguns pontos que eu acho interessante também, que é o que tem implicação prática para a gente. Vamos lá. Aula sobre lipídios, né? Do projeto PIA de Bioquímica. E o exercício que ela passou pra gente é esse daqui, né? Eu coloquei o exercício logo de cara para ver se alguém conseguiria responder, mas é bem simples o exercício, a gente vai estar trabalhando isso um pouco melhor na aula. Mas é basicamente isso. As peçonhas, as peçonhas de uma espécie de cascavel e da Nádia da Índia contêm a fosfolipase A2, uma enzima que catalisa a hidrólise de ácido graxo na posição C2, de glicofosfolipídio. O produto da degradação do fosfolipídio dessa reação é a lisolectina. Lectina é a fosfatidilcolina. Em alta concentração, esse e outros lisofosfolipídios atuam como detergentes, dissolvendo as membranas dos eritrócitos e lisando as células. A hemólise em grandes proporções pode pôr a vida em risco. Blá 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 blá, beleza. Tem a fosfolipase A2 que vai quebrar essa lisolectina. Então, ela fala assim: todos os detergentes são anfipáticos, ou seja, são polares, né? São polares e apolares. Quais são as posições hidrofóbicas e hidrofílicas da fosfatilcolina, né? A isolectina? Alguém saberia responder sem a aula? Hum, não. Pra gente ver mais ou menos, pode mandar no chat, qualquer coisa aí. Eu acho melhor até mandar no WhatsApp que eu consigo ver na hora, né? Porque no chat eu tenho que sair daqui. Então, mas fica à vontade, se quiser mandar lá no grupo a resposta, pode se sentir à vontade. Aqui a pergunta B é a seguinte: a dor e a inflamação causada pela mordida da cobra podem ser tratados com certos esteroides, que inibem a fosfolipase A2. Em que se fundamenta esse tratamento? Vocês saberiam responder também ou não? Pode falar aí, gente. É aula para ser participativa mesmo. Eu acho que ninguém saberia, então. Então, eu vou passar para a apresentação em si. A gente vai estar discutindo isso um pouco melhor no final da aula. Vamos lá. Então, primeira coisa é conceituar o que são lipídios, né? O lipídio mais simples, que é o ácido graxo, ele é constituído por um grupamento
carboxil e uma cadeia de hidrocarbonetos, né? Essa é a estrutura básica de um lipídio, mas a gente não pode, por exemplo, nos carboidratos a gente tinha um modelo de como os carboidratos são formados, nas proteínas também. Aqui no lipídio a gente não pode estipular uma fórmula para formar um lipídio. Eles são bem diversos, entendeu? Existem lipídios que têm cadeia fechada, existem lipídios que têm cadeia aberta, existem lipídios que têm caráter ácido, caráter básico, são positivos, são negativos. Então os lipídios eles são bem diversos. Mas uma coisa que a gente pode falar deles é que todos são é, todos possuem cadeia hidrofóbica, ou seja, todos são todos não dissolvem na água, né? São hidrofóbicos ou lipofílicos. E outra coisa também é que eles têm diversas funções no organismo, né? Eles constituem membranas celulares, que é muito importante, a gente vai estar falando um pouquinho disso mais pra frente. Eles são reserva energética. Na verdade, eles são a maior reserva energética que a gente tem no corpo, né? Eles constituem hormônios também que são muito importantes, hormônios sexuais principalmente, os esteroides. Eles são impermeabilizantes também, a cera, o muco são formados por lipídios, antioxidantes, né, que são as vitaminas lipossolúveis, vitaminas de A, E, são lipossolúveis, são isolantes térmicos também, os acetilgliceróis, né, os triglicerídeos, e também participam da digestão como sais biliares, né? Então a bile é constituída por lipídio também, basicamente. Aqui eu coloquei umas fotos de um hambúrguer do Hicks, para lembrar. Tem bastante lipídio aqui quando a gente come aquilo. E um pouquinho de óleo vegetal também. E quais são os tipos de lipídios? Ó, qualquer dúvida vocês podem falar, gente. Eu coloquei os 4 tipos principais aqui, que são o colesterol. E esse colesterol ele vai estar constituindo hormônios, ele vai estar participando lá da digestão, né, como sais biliares. Existem também os triglicerídeos. Os triglicerídeos eles são os mais importantes porque eles são reserva energética no nosso corpo e também participam como isolante térmico, né? Então essa gordura subcutânea que a gente tem lá nos adipócitos é a ciglicerídeo, é triglicerídeo. Eles têm essa forma aqui, né? São tris porque são 3 carbonos, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. O colesterol, como eu já falei, e também tem os fosfolipídios. Os fosfolipídios são importantíssimos, que são os mais importantes porque eles constituem membranas celulares, né? E o nosso corpo é constituído de célula. Então tem fosfolipídio para tudo quanto é canto. E, e eles são muito importantes também. E os ácidos graxos de cadeia livre, eles são restantes, né? Vão formar as ceras, os antioxidantes, enfim. São ácidos graxos de cadeia livre. E os lipídios no gerais, os ácidos graxos, eles podem estar tanto na forma saturada como na forma insaturada, como eu já falei. Na forma saturada ele vai se apresentar dessa forma aqui, né? Sem cadeia dupla. E na forma insaturada é quando há cadeia dupla. Se tiver uma cadeia dupla, eu já considero insaturada, tá bom? E os compostos insaturados são praticamente óleos vegetais, estão em plantas e outras coisas. Os compostos saturados são basicamente gordura animal, né? E quanto mais insaturado, mais porcamente interage com outros lipídios. Ou seja, isso aqui é interessante, que eu acho que pode responder aquela pergunta lá do ponto de fusão. Por isso que eu não quis responder logo, porque essa é uma característica interessante. Porque quanto mais insaturado, ou seja, quanto mais ligação dupla esse lipídio tem, mais dificilmente ele vai interagir com outro lipídio. Ou seja, se interage mal com outros lipídios, isso pode falar que ele evapora mais fácil. Eu acredito que o raciocínio que o professor de vocês quer que vocês cheguem é esse. Então, quanto mais insaturado, mais porcamente vai interagir com outros lipídios, talvez evapore mais fácil. Mas eu vou estar confirmando isso no final da aula e mando para vocês direitinho, tá bom? Mas é importante que vocês saibam isso. Compostos saturados, como eu já falei. Por exemplo, um óleo vegetal, que é um composto insaturado, eu posso hidrogenar esse óleo vegetal, adicionar hidrogênio até quebrar essa ligação dupla e ficar uma ligação simples, ou seja, formar um composto saturado. É assim que se forma a manteiga, né? A gente pega o óleo vegetal, que é muito mais barato e fácil de adquirir, vou lá hidrogeno aquele óleo vegetal e daquele óleo vegetal eu formo um composto insaturado. Eu vou insaturar o óleo vegetal formando a manteiga, tá? Por isso que a manteiga tem gordura trans, né? Porque essa insaturação, essa hidrogenação muitas vezes
Eu posso formar tanto composto na conformação cis, normal, não vai causar mal, tanto na conformação trans. Aí quando está na conformação trans pode causar alguns problemas de saúde. A gente fala se estiver falando muito rápido também, gente. Mas ela é curtinha, bem dinâmica, bem tranquila mesmo. Ainda mais se vocês já tiveram aula, acho que fica mais fácil ainda. E aqui é a membrana. Coloquei essa foto esquemática da membrana aqui porque ela é constituída de diversos constituintes, né? Tem glicoproteína, tem carboidrato, que vão estar participando de sinalização celular, são importantíssimos, mas não é o foco da aula. Existem proteínas transmembranas, proteínas que não são transmembranas, colesterol também está envolvido aqui, que dá sustentação para essa membrana plasmática. E o grosso, esses que vocês veem azulzinho aqui com a caldinha vermelhinha, seriam os. Peraí que o meu mouse está meio ruim. Seriam os fosfolipídios. Então, a maioria desses lipídios de membrana são fosfolipídios. Tá? E essa é a fórmula básica de um fosfolipídio. Né? Eu tenho três carbonos, né? Eu tenho um glicerol, no caso, eu não sei se vocês conseguem fazer essa analogia. Eu tenho esses três carbonos aqui, eu tenho um glicerol aqui. E esses três gliceróis, dois vão estar com uma cadeia de hidrocarboneto, como a gente pode ver aqui, como acontece aqui também. Cadê? Aqui. Então, dois com a cadeia de hidrocarboneto, mas um deles, ao invés de ter essa cadeia de hidrocarboneto para formar um triglicerídeo, acaba tendo um grupamento fosfato. Então, é isso que a gente chama de fosfolipídio. Então, seria um triglicerídeo sem uma cadeia de carboneto, em vez daquele hidrocarboneto a gente tem um fosfato. Então é basicamente isso. Por que eu coloquei essa foto só pra. Não sei, enfim. Tá aí a foto. Eu tô gravando isso, hein, gente. Olha que vergonha. Vamos lá. E uma coisa que é importante que vocês entendam é o que são fosfolipases. Então, os fosfolipases é uma enzima que hidrolisa a ligação éster presente nos fosfolipídios. Tá bom? Então, eu tenho quatro tipos principais de fosfolipase, né? Fosfolipase A, B, C e D. Sendo que a fosfolipase 1 eu tenho a fosfolipase A1 e a fosfolipase A também tem a fosfolipase A2. Então, e cada fosfolipase quebra esse meu fosfolipídio em determinada região, tá? Vão quebrar a ligação éster, como eu já falei. Ali a fosfolipase A1 quebra a ligação éster aqui no carbono 1, fosfolipase A2 no carbono 2, a fosfolipase C não quebra em carbono, quebra aqui separando, né, essa cadeia de triglicerídeo do meu grupamento fosfato e a fosfolipase D. Mas o que eu quero que vocês aprendam aqui, que eu quero que vocês fixem, é a fosfolipase A2. Porque a fosfolipase A2 é uma das mais importantes, elas participam de diversos mecanismos imunológicos no corpo. Provavelmente você já deve ter escutado da fosfolipase A2 em bioquímica, que vai ser aquela enzima que vai pegar um fosfolipídio de membrana, vai catalisar uma reação que vai transformar esse fosfolipídio de membrana em ácido araquidônico, que eu coloquei aqui. E esse ácido araquidônico, ele tem uma importância gigantesca. Por quê? Esse ácido araquidônico ele pode ser catabolizado por uma enzima, que é a ciclooxigenase, a COX, e a partir do momento que ele é catabolizado por essa enzima, ele vai formar prostaglandinas e tromboxano. Então, as prostaglandinas, ela tem a patológica, né, que seria a inflamatória, e essa prostaglandina inflamatória, ela vai produzir diversos, como eu já falei, né, diversos constituintes da inflamação mesmo. Eu não quis colocar detalhadamente quais são os constituintes, mas as prostaglandinas vão constituir algumas substâncias que vão estar causando aqueles sinais flogísticos que a gente já conhece, né? Dor, rubor, calor. E esses sinais flogísticos são constituídos dessas prostaglandinas que vieram lá do ácido araquidônico, que veio lá da membrana plasmática, lá dos fosfolipídios. Também ela pode ser catabolizada também pela lipoxigenase, formando os leucotrienos, que vai fazer vasodilatação, contração muscular, também vai fazer edema, né, como uma consequência da vasodilatação.
Também essa ciclooxigenase ela pode catabolizar a reação do ácido araquidônico em tromboxano, né, que vai formar trombose. Só sintetizando, fosfolipídio lá na membrana plasmática vai ser quebrado pela fosfolipase A2, vai formar ácido araquidônico. Ácido araquidônico pode ser catabolizado pela ciclooxigenase, formando prostaglandinas. E essas prostaglandinas têm um papel importantíssimo, que vai formar aqueles sinais flogísticos da inflamação. Dor, calor, rubor, enfim, esses 5 que você já sabe. Também pode formar a prostaglandina fisiológica, que é a COX-1, né? Que vai estar formando muco lá no trato gastrointestinal, que tem uma importância gigantesca também. Tanto é que quando a gente toma anti-inflamatório não esteroidal, que aqui inibe a COX-1 também, acaba formando úlcera péptica e tal, porque acaba dificultando a produção desse muco aqui lá no intestino. Agora faz até mais sentido, né? Se vocês pararem para pensar que esse inflamatório vai estar inibindo uma enzima que produz muco, e o muco ele está vindo lá do fosfolipídio, faz todo sentido porque que alguns anti-inflamatórios vão causar úlcera péptica, né? Então tem um fosfolipídio de membrana que vai acabar se transformando em prostaglandina fisiológica, né? Que vai formar o COX-1, que a partir do COX-1, na verdade, que vai estar formando o muco da região gástrica. Quando eu inibo isso, eu não formo aquele muco, eu acabo desprotegendo minha mucosa gástrica. Prostaglandina patológica eu já falei. Aqui a ciclooxigenase pode formar o tromboxano também, que vai estar ligado à formação de trombos, e a lipoxigenase à formação de leucotrienos, né? Os leucotrienos, como eu já falei também, faz vasodilatação, vai causar edema, contração muscular, etc. Aqui é a formulazinha do ácido araquidônico. E agora, acho que fica mais fácil responder aquelas perguntas. Eu não sei se vocês estão aí ainda, gente. Dá um oi aí, me fala alguma coisa. Cadê vocês? Espera aí. Oi, pronto. Eu sei que vocês estão aí. Só voltando aqui pra gente finalizar, era pra mim ter feito uma animação. Eu já deixei a resposta meio exposta aqui, né? Mas não era a minha intenção. Só voltando, então, eu tenho um veneno que vai ser. Que vai. Ó, uma pessoa na espécie cascavel e a danagem da Índia contém a fosfolipase A2, uma enzima que cataboliza a hidrólise. Então, o veneno tem a fosfolipase A2 que vai catabolizar a hidrólise de ácidos graxos na posição C2, como eu já falei, né? E essa hidrólise vai formar. Peraí. O produto dessa degradação de fosfolipídios é a lisolectina, tá? Que é a fosfatidilcolina. Em alta concentração, esses e outros lisofosfolipídios atuam como detergente, dissolvendo as membranas e eritrócitos. Então, só sintetizando. Então, tem um veneno que tem fosfolipase A2, e essa fosfolipase A2 do organismo vai estar quebrando a lisolectina, e essa quebra da lisolectina vai estar tendo a função de detergente, né, que vai estar quebrando membranas plasmáticas, principalmente de eritrócitos, lisando essas células. Então, basicamente, esse é o nosso problema. Aí a pergunta A é o seguinte: todos os detergentes são anfipáticos, né? Anfipáticos por quê? Porque eles têm uma cadeia que é hidrofílica, tá vendo? O grupamento fosfato, do grupamento hidroxila, o grupamento éster, tá hidrofílico isso daqui. E tem uma cadeia hidrofóbica, que é aquela cadeia constituída de hidrocarboneto, tá bom? Então, basicamente, a nossa resposta vai ser essa. Quais são as funções hidrofílicas e hidrofóbicas? Acabei de mostrar. A hidrofílica é essa parte aqui, é o grupamento polar do meu fosfolipídio, e também tem essa parte hidrofóbica. Aqui, agora uma pergunta interessante. A dor e a inflamação causada pela mordida da cobra podem ser tratadas com certos esteroides, que inibem a fosfolipase A2. E que se fundamenta esse tratamento? Então, como eu já falei, né, a fosfolipase A2 ela vai hidrolisar uma ligação extra no carbono C2, lá no glicofosfolipídio do glicerol, e muitas vezes o ácido graxo liberado nessa posição é o ácido araquidônico. E como eu já falei, o ácido araquidônico ele vai ser catabolizado pelas enzimas COX e LOX. A COX principalmente, quando catabolizado pela COX-2, eu vou estar formando os nossa, deu um branco agora, as prostaglandinas, né? E essas prostaglandinas vão estar formando aquele sinal explogístico, dor e a inflamação, tá?
Então, inibindo a fosfolipase 2, eu acabo inibindo a quebra desse fosfolipídio e acabo inibindo a liberação do ácido araquidônico, e assim eu não vou ter dor nem inflamação. Então, era basicamente isso que eu tinha preparado, gente. Agora a gente pode discutir o que vocês quiserem. Foi uma aula bem curtinha, bem dinâmica, tá bom? Vocês podem falar no chat aí que vocês têm dúvida, alguma coisa que vocês querem ver do exercício também, a gente tá aí pra isso. Tem alguém aí ainda? Oi. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Eu fui muito rápido, acho que eu fui rápido demais. Foi rápido. Mas deu pra entender? É porque vocês já tiveram a aula, né? Às vezes eu acho que eu tô enrolando demais também. Mas os pontos mais importantes é aquilo que eu falei, diferenciar o que é saturado e insaturado. Provavelmente vocês já sabem também, né? Já falei bastante na aula. A importância também dos lipídios, né? Membrana, reserva energética, função hormonal, antioxidante, função digestiva. Os tipos de lipídios também eu acho importante saber que tem um colesterol, tem um ácido graxo livre, tem um triglicerídeo, tem um fosfolipídio. Esse colesterol, ele desempenha um papel importantíssimo também em diversos distúrbios fisiológicos, por exemplo, como a formação de placa de ateroma e outras coisas também. Formação do HDL, do LDL, é importantíssimo. É esse colesterol aqui. Também o que eu acho importante, a constituição da membrana, né, em sua maioria por fosfolipídio, também acho interessante, porque esse fosfolipídio vai dar origem, a partir da fosfolipase A2, às prostaglandinas, que tem característica inflamatória. E é basicamente esses os pontos que a professora Juliana quis que a gente focasse nas aulas, tá? Que seria a estrutura do glicofosfolipídio, o ácido araquidônio e os glucosanóides, né? Que são aquelas prostaglandinas e leucotrienos, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Da matéria não, só tenho dúvida, só queria confirmar aquelas questões. Então, em relação ao exercício que você me falou, sobre o ponto de ebulição e tal, eu vou estar mandando para vocês agora, assim que eu finalizar a aula, eu já vou olhar direitinho no livro, eu mando para vocês. Eu mando o slide também, aí depois eu vou editar esse vídeo aqui e eu vou jogar no YouTube, tá bom? Para quem não conseguiu ver e tal. Então, gente, era só isso, foi bem curtinha mesmo, olha, 5h34. Fiquem bem, tá? E qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo, tá bom? Tá bom, então, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Boa tarde, hein? Valeu.